poder no nome. Essa é a nossa aula e a gente vai falar sobre o nome, os nomes de Deus e o nosso louvor acontecendo com base em quem Deus é, no seu caráter, na sua essência. Olha só, no Antigo Testamento, o louvor ele era direcionado com frequência ao nome ou aos nomes do Senhor. E quando a gente se concentra no nome de Deus, no seu caráter, né, é fácil para a gente fluir em louvor, em adoração. Porque conhecendo quem Deus é, sabe? Sabendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, sabendo que Ele é aquele que providencia todas as coisas para a nossa vida, sabendo que Ele é o Jeová Rafá, que Ele é a nossa cura, fica fácil da gente louvar a Ele. Sabendo que Ele é onipotente, que Ele tem todo o poder, fica fácil para a gente exaltar o nome dEle. Conhecer os nomes de Deus é uma via, sabe? É uma via que nos leva a um estilo de vida de louvor e adoração. Nós precisamos conhecer o nosso Deus e hoje a gente vai ver aqui alguns nomes de Deus. Vamos começar no Salmo 54:6. Olha que legal, acompanha aí. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. E essa palavra aqui, louvarei, é yadá, que significa o quê? Dar graças. Então, o que a gente vai fazer? Daremos graças ao teu nome. E o teu nome é o quê? A tua reputação, a tua fama, a tua glória. Ó Senhor, porque é bom. Olha isso. Você já tem um versículo aqui tão legal que você já pode começar o seu momento o seu momento devocional, o seu tempo de intimidade com Deus. Você já pode começar, Senhor, eu darei graças ao teu nome, Senhor. Eu darei graças à tua reputação, à tua glória. Todos os dias da minha vida, eu darei graças a ti. Eu não vou me conformar com esse mundo, com o estilo desse mundo, mas eu vou voltar os meus olhos para ti sempre. Eu não vou atentar nas coisas que são passageiras, mas eu darei graças à tua fama nessa terra, porque tu és bom. O Senhor é bom. Tá vendo? Olha só, olha como é simples louvar a Deus. Olha como é simples adorar a Ele. A gente pega um versículo e dele a gente pode fluir. E essa aula vai ser muito importante para isso, para que você entre nessa avenida de conhecer quem Deus é, para poder responder em louvor, adoração, gratidão. E aí o Salmo 34:3, acompanha aí. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltamos o nome. Engrandecei o Senhor comigo. Olha só, lhe exaltemos o nome. Nós somos chamados para exaltar o nome dele. E o nome dele? Vamos falar um pouquinho sobre o nome? Olha só, os hebreus louvavam o nome do Senhor porque para eles o nome de alguém era a indicação do caráter dessa pessoa. Então, os hebreus eles começavam a louvar a Deus porque o próprio nome de Deus indicava o caráter de Deus. E essa palavra nome, o que ela significa? É uma denominação, uma marca ou um memorial de identidade. Fala de honra, autoridade, fala de caráter. Quando a gente vai olhar os nomes de Deus no Antigo Testamento, a gente começa a pensar no caráter de Deus, na autoridade dele, na sua fama, na sua honra, em tudo que nosso Deus é. Acompanha comigo essa frase aí na tela. A qualidade do nosso relacionamento com Deus depende do amor e respeito provenientes do conhecimento revelado a partir de um relacionamento. A qualidade do relacionamento que a gente tem com o nosso Deus depende do amor e do respeito que é revelado ao nosso coração. A qualidade da nossa vida de louvor depende da revelação de quem Deus é. Depende da revelação da sua palavra no nosso coração. Não dá para louvar, não dá para adorar sem conhecê-lo. À medida em que a gente se relaciona com ele, mais a gente conhece. À medida que a gente se aprofunda nesse relacionamento, mais a gente experimenta da sua fama, do seu caráter, da sua bondade, da sua dignidade, da sua glória, da sua santidade. À medida que a gente se aproxima, mais a gente tem dele. E o Salmo 91, na versão da Bíblia amplificada, tá assim. Salmo 91:14, acompanha aí comigo. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e colocarei em lugar elevado, porque ele conhece e entende meu nome, como um conhecimento pessoal de minha misericórdia, amor e ternura. Ele confia e depende de mim, sabendo que eu nunca o esquecerei. Não, nunca. Então, aquele que se apega a Deus com amor
E nós somos desses que nos apegamos com amor a Deus, aquele que se apega a Deus com amor. O que Deus faz? Ele nos coloca no lugar elevado, ele nos coloca a salvo. Aquele que conhece o nome de Deus, que sabe quem Deus é, que conhece o caráter de Deus, tem um lugar privilegiado. Aquele que confia no Senhor, depende dele, tem um lugar privilegiado. Conhecer os nomes de Deus faz parte da revelação de quem Deus é para nós e através de nós. Nós precisamos conhecer quem o nosso Deus é. E aí, em 1 Samuel 17:45, queria que você acompanhasse comigo aí na tela. Davi, porém, disse ao filisteu. Então, estava ali Davi enfrentando Golias, né? Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, olha só. Davi estava ali enfrentando, né, o gigante, que todos chamavam de gigante, mas Davi não o chamava de gigante. Davi não deu nome para ele de gigante. Davi olhava para Deus como Senhor dos Exércitos. O foco de Davi estava onde? No Senhor dos Exércitos e não no gigante. E aí, o que Davi falou? Que ia contra Golias no nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia quem era o seu Deus. Davi sabia quem era por ele, o poder que era por ele, a capacitação que era por ele. Quando ele estava enfrentando essa batalha, ele sabia no nome de quem ele ia. Davi não foi no seu próprio nome, não foi olhando para o gigante, mas Davi foi no nome do Senhor dos Exércitos. E todos os dias da nossa vida a gente precisa se posicionar no nome do nosso Deus, seja como ele sendo o Senhor dos Exércitos, seja como ele sendo Jeová Rafá, seja como ele sendo a nossa bandeira, aquele que vai à frente. A gente precisa se posicionar no nome do Senhor, assim como Davi fez, nós precisamos fazer. No nome, então, no nome, Davi se posicionou no nome. Ele falou, eu vou contra ti na autoridade daquele que guerreia por mim e através de mim. Eu vou contra ti porque eu sei que o Senhor dos Exércitos está contra mim. E é assim como a gente tem que ir contra tudo aquilo que o diabo faz. No nome daquele que é por nós. Nós temos que conhecer o nosso Deus, porque se a gente não conhecer, nós seremos confundidos. Davi foi no nome do Senhor dos Exércitos. E você, está indo no nome dele também? Está vivendo no nome dele? Você se move no nome de Jesus? Existe no nome de Jesus? Ou está andando apático? Nós precisamos nos movimentar no nome de Jesus. Davi não tinha o nome de Jesus. Nós temos hoje uma obra consumada na cruz do Calvário. Davi conseguiu e ele nem tinha a obra da cruz por ele. Hoje, nós podemos ir no nome de Jesus, no nome do Senhor dos Exércitos. Hoje nós podemos nos movimentar na nossa herança na cruz do Calvário. Isaías 52:6. Por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. É o tempo do povo de Deus saber quem Deus é. É o tempo do povo de Deus conhecer o seu nome, o seu caráter, a sua fama e não ser abalado. E aí, em toda a Bíblia, né, a gente vê registrado 300 nomes diferentes de Deus. Olha só, 300. Deus se manifestando de 300 formas, as facetas de Deus se mostrando pra gente. Isso é maravilhoso. E estes contêm uma rica revelação da pessoa e do caráter de Deus. E também os seus propósitos para a nossa vida, para toda a humanidade. E a gente vai ver 3 nomes que são raízes básicas. E é bem importante a gente ver. A primeira é Elohim. E tem sentido de poder, majestade, força. E essa palavra Elohim, ela aparece mais de 2.500 vezes. Olha isso. Mais de 2.500 vezes na Bíblia. Elohim. Então, quando Deus está se expressando como Elohim, ele está falando que ele tem todo o poder, a majestade, toda a força, está tudo nele. E a gente pode ver na forma Elohim e na forma El também. E aí, a primeira eu quero falar com vocês é Josué 24:19. Josué 24:19 tem essa citação de Elohim, que é Elohim Kodesh, que é o santo, Deus que é santo. E em Isaías 57 também, 57:15 tem, eu quero que você acompanhe aí na tela. Olha só, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome
de santo. O nosso Deus é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha, o nosso Deus é santo, Elohim, o Deus que é santo, Elohim Kodesh, o Deus que é santo. Nós conhecemos um Deus santo, um Deus que é santo. Nele não há maldade, nele não há trevas. Ele é santo. E ao conhecermos esse Deus que é santo, que ele se apresenta para nós como Deus santo, o nosso posicionamento de louvor só pode ser em santidade. Ao nos depararmos com a grandeza de Deus, a majestade, o poder de Deus, nós podemos só responder a Deus em santidade, uma vida de louvor em santidade. Essa tem que ser a nossa resposta. E aí a gente vai ver também a palavra, quando a gente pensa em o poderoso, né, o majestoso, tem a palavra El, em Neemias 9:31. Acompanha comigo aí. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, pois tu és Deus clemente e misericordioso, ou é um Deus cheio de graça e misericórdia. E aí, aqui, Deus está se apresentando como um Deus cheio de graça e de misericórdia. Deus se mostrando como um Deus cheio de misericórdia. Foi isso que foi visto por aquele povo. E é isso que a gente vê hoje. Deus é gracioso, cheio de misericórdia. Então, qual que vai ser a nossa resposta em louvor? Só pode ser um louvor que é apaixonado. Um Deus que é misericordioso, um Deus que é gracioso, que nos tem dado todas as coisas, que nos diz respeito, a vida e a piedade, que nos deu Jesus. Qual deve ser a nossa resposta a um Deus que é misericordioso e gracioso? É uma resposta de louvor apaixonado, que tem os olhos brilhando, com foco em quem Deus é. E aí, quando a gente percebe também os nomes de Deus, a gente vê que Deus é aquele que faz maravilhas. Salmo 77:14, acompanha aí. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que operas maravilhas. Deus opera maravilhas. E entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Quando a gente se depara com um Deus que faz maravilhas, com um Deus que é todo poderoso, majestoso e faz maravilhas, qual é a nossa resposta de louvor? Como deve ser o nosso estilo de louvor? Gratidão. Como não sermos gratos a esse Deus maravilhoso, esse Deus que faz maravilhas no nosso meio, que salvou o povo no Egito, que continua salvando o povo hoje do império das trevas, um Deus que faz maravilhas. Quando a gente pensa nos nomes de Deus, a gente também vê Jeová, Yahvé. E aí, quando a gente vê essa palavra, ela aparece mais de 6.800 vezes. Olha só a quantidade de vezes de Deus se expressando como aquele que é, eu sou. É o nosso eu sou. E aí, olha só, Jeová Jirei, o Senhor que nos supre. Ele é aquele que nos supre. É Deus falando para você hoje, eu sou aquele que te supre. E você pode responder em louvor àquele Deus, esse Deus que te supre. Jeová Rafá é aquele que te cura. O Senhor é aquele que nos sara. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa vitória. Jeová Shalom, Ele é a nossa paz no meio do caos, Ele é a nossa paz. O Senhor diz para você hoje, eu sou a sua paz. O Senhor é o nosso pastor. Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando a gente lê o Salmo 23, Deus se apresentando para a gente como nosso pastor, aquele que cuida da nossa vida, que nada nos falta. Como a gente não tem uma vida de louvor, apaixonada a um Deus que cuida de nós? É impossível não expressar a nossa gratidão, a nossa paixão, a nossa santidade a um Deus que é maravilhoso, aquele que é a nossa cura, aquele que é o nosso pastor. E aí a outra palavra utilizada é Adonai. Adonai aponta para a autoridade única de Deus, mostrando que ele é aquele que deve ser obedecido. E essa palavra Adonai aparece 350 vezes na Bíblia. Adonai, aquele que deve receber o nosso louvor, aquele que deve receber a nossa adoração, a nossa obediência, aquele que deve ser obedecido.
Esse é o nosso Deus, o Deus que é todo poderoso, mas o Deus que é bem próximo, aquele que habita em nós, o Deus que é próximo, que está presente, que cuida de cada área da nossa vida. E eu quero te incentivar agora a separar um tempo, sabe, para louvar a Deus, para olhar, para meditar nos nomes de Deus e responder a Ele de forma apaixonada. Um beijo para você.